programa Emprega Mais Mulheres é sancionado pelo presidente. Quais os impactos para as empresas? Foi sancionado pelo presidente da República o projeto de lei que cria o programa Emprega Mais Mulheres, destinado à inserção e à manutenção de mulheres no mercado de trabalho. Bom, para entender melhor do que se trata esse programa, né, quais os impactos para as empresas, nós vamos conversar agora com o advogado trabalhista, o Felipe Alcântara Rosa. Bom dia, doutor Felipe, prazer em recebê-lo. Bom dia, Raquel, bom dia, Buganza, bom dia, um prazer a todos. Doutor Felipe, como é que vai funcionar esse programa? Raquel, é um programa que vem, né, ele advém de uma medida provisória, né, deixando claro que o presidente, como vocês bem colocaram, sancionou nessa última dia 21, a Lei 14.457 de 2022, que cria, né, que tem como objetivo maior esse programa Emprega Mais Mulheres. Qual que é o objetivo, vamos colocar assim? A ideia é são as empresas inserirem com uma maior profundidade, junto ao mercado de trabalho, as mulheres e consequentemente, privilegiarem e com benefícios e programas que advêm dessa lei. Por exemplo, um dos maiores benefícios, eu acho, que é o que a gente pode citar, é principalmente o apoio à questão da maternidade, que eu acho que esse programa ele traz realmente um foco ainda maior nesse sentido. Felipe, você acredita também que do ponto de vista das empresas isso pode ser interessante, se elas estão preocupadas? Porque é sempre assim, né? Já existe algumas restrições, né? A pessoa fala, pode ficar grávida, vai ficar um tempo fora. O que esse programa vem acrescentar que pode ser interessante para as mulheres e também para as empresas? Ou, do ponto de vista das empresas, a preocupação é maior? Eu acho que, Raquel, o principal ponto do programa é a garantia. Eu acho que o programa ele traz uma garantia de proteção à mulher, certo? Então, assim, a ideia do programa é que todas as mulheres tenham as mesmas oportunidades que homens. E as mulheres, por ter a condição em relação à questão da gestação, elas, como você muito bem colocou, o mercado de trabalho acabava meio privilegiando a não contratação, né? A gente está numa situação de dicotomia, a não contratação. E esse programa, na verdade, eu acho que ele é interessante fundamentalmente para as empresas também, porque isso mostra um lado mais cidadão da empresa. Isso que é importante também, que as empresas adotem condutas. Isso é uma questão constitucional, né, Raquel? Isso aí não seria necessário uma lei ter de vir para ensinar isso para a gente, mas é uma questão que a lei ela vai fortalecer ainda mais essa luta no sentido de dar mais direito e mais garantias às mulheres. Então eu acho que sim, que é bem-vindo, é uma resolução bem-vinda para as empresas, mas é claro que algumas empresas, né, aquelas que pelo menos não praticavam ou não adotavam essas medidas, elas devem agora, a partir de hoje, né, vamos colocar hoje, mas a partir desde o dia 21, do dia 22, né, essas empresas já devem adotar medidas para a adoção de regras que beneficiem e que atendam os requisitos da lei. Doutor Felipe, Vinícius Buganza, aqui da Jovem Pan News, prazer falar com o senhor. Como é que as empresas vão se adequar a esse programa? Tem um prazo? É a partir de hoje já que foi sancionado? Como é que funciona isso? Buganza, como é que funciona? A lei já está em vigência, vamos colocar assim, a lei entrou em vigência a partir da data da sua publicação. Ela não traz, assim, nos diversos artigos, assim, de benefícios, assim, né? Depois a gente comenta um pouquinho melhor sobre alguns detalhes, mas, em regra, ela está em vigência e a aplicação dela é imediata. Entretanto, a própria lei ela traz alguns pontos, por exemplo, ela traz uma medida que é muito importante, muito interessante, que é a questão de medidas de prevenção contra o assédio sexual das mulheres. Essa medida, por exemplo, ela prevê um prazo de 180 dias para a adoção da vigência da entrada da lei. Então, assim, outras demais regras, a vigência é imediata. A lei ela traz, então, esses pequenos prazos específicos para cada tipo de benefício. Mas já adiantando essa questão, por exemplo, do combate ao assédio sexual, as empresas vão ter um tempo para se aprimorarem, para se criarem programas, para criar, enfim, medidas sancionando ou não essa questão do assédio sexual no seu ambiente de trabalho, tá? Mas a regra geral é a aplicação imediata. A gente sabe que as empresas que têm governança, que têm compliance, normalmente já estabelecem algumas regras, né, dentro dessa perspectiva, já pensando também na melhora desse clima interno e tudo mais. Para as empresas pequenas, essa adequação vai ser mais trabalhosa? Assim, como eu disse, né? Essa questão é óbvio que empresas maiores elas têm essa vantagem, como você bem colocou, elas têm um core maior, né, de funcionários, de áreas, assim, elas têm um setor já
mais, digamos, específico da questão de compliance, mas eu acho que essa adoção da questão, principalmente do combate ao assédio sexual, essas questões de ajustes em relação às oportunidades das mulheres, isso independe um pouco, na minha concepção, em relação ao tamanho da empresa. É uma questão mais constitucional. Mas sim, claro, obviamente, empresas menores, elas vão ter um pouco mais vão ter que ter uma adequação um pouco maior por elas não estarem, digamos, preparadas. Então, por isso que essa lei, inclusive, em relação a esse caso, né, dessa questão do compliance, ela traz essa majoração do prazo, 180 dias, para que as empresas consigam buscar um auxílio jurídico, um auxílio até mesmo de folha, né, para eles poderem se adequar melhor nessas regras. O senhor falou aí desses 180 dias, enfim. Vamos elencar as principais regras dessa nova lei, que a gente pudesse esclarecer para o nosso ouvinte. Quais são os principais pontos dessa readequação? Bom, Raquel, são muitos pontos, né, realmente, assim, mas eu acho que alguns que são bastante interessantes a gente falar, principalmente, assim, o primeiro ponto é a flexibilização do regime de teletrabalho, né? Então, assim, a lei traz que tanto para mães, e isso é um ponto muito importante dessa lei, é que o nome Programa Emprega Mais Mulheres, leva ao entendimento do ouvinte que é somente voltado a uma proteção da mulher. Pelo contrário, a lei, ela, como eu disse no começo, ela visa uma questão mais da maternidade, uma questão mais social, uma questão mais cidadã. Então é uma lei que tanto para mães e pais que tenham filhos com até 6 anos ou com deficiência, essa lei ela vai possibilitar uma flexibilização do regime de teletrabalho. E até já adiantando talvez uma indagação que possa ocorrer, a pergunta, mas Felipe, eu sou obrigado a conceder o teletrabalho para minha empregada? Na verdade, a lei trata especificamente, né, ou para o empregado, a lei trata especificamente no termo prioridade. Ele deve dar a prioridade para aquelas pessoas que estejam nessa condição de ter filhos menores, essa questão toda, né? Um outro ponto bastante interessante dessa questão é para aquelas empresas que já fazem parte do programa Empresa Cidadã. Para aquelas empresas que já constituem esse programa, é concedido um prazo extra à licença maternidade de mais 60 dias. Então, a licença maternidade ela passaria a ser de 6 meses. Isso é um ponto bastante também interessante para as mães, né? Eu acho que é uma alteração muito bem-vinda, mas, como eu disse, vai ser necessário um ajuste interno, juntamente dos RHs e do quórum jurídico das empresas, para que haja esse cuidado nessas novas regras. Uma outra coisa também, Raquel, bastante perspicaz também, e aí a gente já está entrando até em alteração legal de CLT mesmo. O artigo 473 da CLT, o inciso 10º, ele dizia que o empregado homem, né, o marido, ele tinha até 2 dias de falta justificada para acompanhar a esposa, né, para exames, aquela coisa toda. Essa regra mudou. Essa regra agora não é mais de 2, passou a ser 6 dias. Então o empregado ele pode acompanhar a esposa por até 6 dias, tendo faltas justificadas. Eu acho que é um ponto bastante importante, e aí realmente vai desencadear uma série de alterações, principalmente, volto a frisar, né, que os RHs, juntamente dos quóruns jurídicos, vão precisar fazer esse ajuste, principalmente por questão de folha. E talvez, Raquel, a principal mudança que a gente pode colocar é a questão do reembolso creche. Eu acho que é a grande cereja no bolo, né, porque a legislação como um todo já trazia a obrigatoriedade das empresas com pelo menos 30 mulheres terem um espaço reservado para amamentação. Agora, para aquelas empresas que não tenham esse espaço, então é possibilitado agora fazer o reembolso da creche, o auxílio creche, né? Eu acho que é um ponto bastante importante. Esse sim vai precisar de um ajuste bem trabalhado para as empresas, seja por uma questão estrutural, que agora as empresas ou vão ter que, na marra praticamente, né, aquelas que não cumpriam, cumprir, ou vão ter que fazer realmente esse reembolso desses valores. Eu acho que é um ponto bastante importante, uma medida que traz um benefício bastante interessante para ambas as partes. Tá certo. Doutor Felipe, muito obrigado pelas informações. Desejo um bom dia. Obrigado, Raquel. Obrigado a todos. Prazer. Obrigado mais uma vez, Felipe. Raquel, são pontos importantes dessa lei, não é? Principalmente com relação à proteção no momento que a mulher está na fase, né, de amamentação, né, que é uma fase que a gente está muito complicada para a mulher conseguir conciliar o trabalho se não tiver um mínimo de estrutura, um mínimo de apoio da empresa, não é? E entre outros fatores dessa lei, acho que uma coisa que a gente, infelizmente, ainda existe, né? Equiparação do salário entre homens e mulheres. É óbvio que a maioria das empresas que tem já essa preocupação, isso
não precisava de uma lei, porque as empresas já estão cumprindo, mas infelizmente a gente não pode extinguir isso e fechar os olhos e dizer que não existe mais, né? Ainda existe. E um outro ponto importante, um dos principais fatores da violência hoje contra a mulher, Raquel, é a independência financeira. A mulher não consegue sair de casa, se desvincular de um agressor, do marido que ela vive sob pressão, que talvez não aconteça a violência física, mas que aconteça a todo momento a violência moral, a agressão verbal, e a mulher não consegue se desvincular do companheiro por conta de falta de independência financeira. E isso é um fator muito importante. As mulheres, isso acontece principalmente nas classes mais baixas. A mulher há 20 anos depende financeiramente do marido, por isso que ela não sai de casa. Quando se criam programas de incentivo a emprego para as mulheres, quando se cria uma estrutura melhor de empregabilidade, uma segurança melhor para essa mulher, se constrói ainda mais a independência financeira da mulher e tira essa mulher também dessa situação de violência e de aceitar alguns casos, como a gente vê também que a lei fortalece a questão do assédio dentro da empresa. Então cria-se do combate ao assédio, né, dentro da empresa. Isso cria também uma segurança maior para a mulher, né? Sim. São leis que vêm, as empresas vão ter que se adaptar. Tem coisas que parecem mais complicadas aí até para as empresas se adequarem, né? Porque aumentam os benefícios e tudo mais, então elas vão ter que fazer uma readequação e ver como fazer isso tudo funcionar, e outras que são negociações. Sim. Que nem a flexibilidade da lei para teletrabalho. Eu acredito que vai ser uma conversa aí para poder resolver como é que faz isso para a pessoa que tem filhos pequenos, que tem filhos com deficiência. É um avanço, né? E a preocupação é grande porque, assim, cada emprego é de uma forma. Você pode fazer teletrabalho, de repente, com um cargo mais administrativo. Agora, por exemplo, para uma funcionária que ela... Chão de fábrica, por exemplo. Chão de fábrica. Não tem como. Não tem como fazer teletrabalho, né? E para uma empresa que tem 1.000 funcionários, por exemplo, para você fazer uma área de amamentação é muito mais simples. Agora, vai levar um período ainda de adaptação para uma empresa, de repente, que tem... Tem a 30, né? Como ele citou. Tem 30 funcionários, você tem 3 salas. E aí você precisa criar uma sala para amamentação. Como essa empresa vai fazer? Ela vai ter que sair desse prédio para ir para um outro prédio que tem uma sala. Ela vai ter que passar esse valor em auxílio, não é? Ela vai ter que liberar a hora. Então, quer dizer, vai ser um período de adaptação que a gente vai viver ainda nos próximos meses. A gente vai ter que entender como é que vai ser feita essa acomodação, né? Sim. A lei está aí, agora deixa mais claro alguns pontos, aumentam benefícios, né? E tem esse processo de adaptação.